A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o presbítero Antônio, a qual Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero transmitir para cada um de vocês nessa noite. Está em 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva e diz assim, meu irmão: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, que neste momento, Pai amado, estamos voltados para Ti, Pai. Deus, que esta palavra vai falando ao coração daqueles a qual, Pai amado, vai ouvir esta mensagem em nome do Senhor Jesus. Irmãos, entenda bem uma coisa. Esta mulher chegou numa situação de dívida. Essa mulher chegou numa situação a qual ela ficou desesperada, ficou angustiada, porque o teu marido falecera e ela agora sozinho com os teus 2 filhos, né? Ela ficou endividada porque eles faziam as dívidas e o esposo, a esposa trabalhavam e pagavam essas dívidas. Então eles eram unidos, eles eram uma só pessoa. Mas o marido morreu e ela ficou sozinha. E ela sozinha não conseguíamos pagar essa dívida. E você sabe que quem paga, quem deve, tem que pagar. Senão os credores vêm, né, e leva os filhos dela naquela época, porque era viúva, e viúva não tinha muito dinheiro, não tinha mais aonde recorrer, porque o esposo é que sustentava a casa. E naquela época, viúva não é que nem hoje, que tinha uma pensão, que tinha uma aposentadoria, não. É diferente naquela época, irmãos. Perdera o esposo, a mulher passava necessidade, passava fome, e os credores vinham para buscar essas crianças, os seus filhos, para trabalhar, para pagar as suas dívidas. Esse era o costume daquela época. Mas você sabe que uma mãe, né, se desespera quando não tem nada para colocar na mesa para os seus filhos. E ela ficou angustiada, desesperada, sem saber o que fazer. E ela se lembrou do profeta Eliseu. Agora ela deixou seus filhos em casa. E agora recorre ao profeta Eliseu. E Eliseu agora diante dela, e ela declara: Eliseu, tu sabes que eu agora sou viúva, que o marido falecera, e eu não tenho dinheiro para pagar as dívidas. E ele sabe que ele era fiel a Deus. Sabe que ele era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada. Só que agora eu estou sozinha. Eu acredito que eles olharam para ela, igreja, e disse: se você está passando essa situação, você deve ter alguma coisa em casa. Declara-me o que é que tu tens em casa. Igreja, é interessante que ela disse que não tinha nada em casa. Por que ela não tinha nada em casa? Porque os credores, quando vinha cobrar ela, né, ela tinha que vender os seus móveis para pagar as suas dívidas. Quem sabe ela vendeu o seu sofá, vendeu sua mesa, vendeu o seu fogão. Quem sabe ela vendeu o seu armário, vendeu tudo o que ela tinha para pagar os credores. Aqui ela devia.
Só que chegando numa certa hora, irmãos, ela não tinha mais o que vender. Porque agora já ficou numa situação caótica, triste, deplorável. E ela chegou a se desesperar. E quando o desespero bate na vida da pessoa, a pessoa fica sem noção. Não sabe a quem recorrer. Não sabe aonde ir. Ela fica desnorteada. Mas nessa noite eu quero profetizar na sua vida. Ainda que isso venha acontecer, Deus, Ele é para contigo. Ainda que isso venha acontecer, Deus tem preparado o melhor para você. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por que não se abala, irmãos? Porque os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas quando você crê na palavra do Senhor e acredita piamente de que esta palavra é do Deus Todo-Poderoso, os problemas podem ter vir, a dificuldade pode ter vir, mas você não se abala, você não fica atribulada, porque você fica firme na palavra de Deus. Agora o profeta Eliseu falou: declare tem casa. Eliseu: não tenho nada, já vendi tudo, acabou tudo, mas eu tenho uma pequena botija de azeite. Ele falou: então vai nas casas dos seus vizinhos, suas vizinhas, e bate nas portas e pega bastante vaso emprestado. Irmão, você sabe que ela era uma judia, e o judeu, irmão, não pede emprestado, irmão. Judeus, eles têm vergonha de pedir emprestado. O judeu, ele se encontra lá em Deuteronômio capítulo 28, que se diz que você será por cabeça e não por cauda, que você vai emprestar, mas não pedirá emprestado. Então estão nessa promessa, né? E nessa promessa cristãos acreditam até hoje que esta palavra é para eles, né? Mas acreditam uma coisa, igreja, aleluia, ainda que você tenha, aleluia, que pedir emprestado, ainda que você tenha que se humilhar, ainda que você tenha, aleluia, que descer, aleluia, Deus vai preparar o melhor para você. Ainda que você tenha que descer, aleluia, a minha Bíblia diz, aleluia, que aquele que desce, Deus levanta, aquele que se humilha, Deus, Ele exalta, porque a Bíblia diz, igreja, aleluia, eu sou velho, mas já fui moço, mas nunca vi um justo mendigar o pão. E essa palavra eu quero profetizar na sua vida, ainda que esse problema que está assolando o mundo, aleluia, vinha faltar na sua mesa, vinha faltar no seu armário, Deus vai preparar o melhor para ti. Você não vai pedir emprestado, é só você crer na palavra de Deus. Coloque a sua fé em prática, minha irmã, coloque a sua fé em prática, meu irmão. Deus, Ele ainda está no controle, aleluia, louvado seja Deus. Ela creu nessa palavra, irmãos, e foi pedir vaso emprestado. E quem sabe encheu a sala, encheu a cozinha, encheu a varanda, encheu a sala, encheu o quarto, a luz de muitos vasos. E ela colocou a sua fé em prática. Olha como é interessante, irmão. Olha como é importante você pegar a sua fé e colocar em prática. Ainda que você ache que não vai dar em nada, ainda que você ache que é impossível, como seria impossível para mim, mas para Deus tudo é possível. E quando ela pegando aquela pequena botija de azeite, irmão, ela colocou, aleluia, começou a virar naqueles vasos. Aqueles vasos que aleluia tem 5 litros, 20 litros, 50 litros, não sei. Tinha vasos pequenos, vasos, aleluia, poucos. Vasos pequenos, vasos grandes. E muitos vasos. E ela começou a encher um por um. Aleluia, quando ela viu aquele vaso sendo cheio, aleluia, ela começou a se alegrar. Aleluia, irmão, nós só nos alegramos quando vemos o milagre, mas você tem que se alegrar mesmo sem ver o milagre, porque nós não andamos, irmão, aleluia, pela vista, andamos pela fé. Ainda que pareça impossível para você, creia que Deus, Ele vai abrir as portas. Ainda que pareça que seja impossível no seu lar, que a sua família está desmoronando, que as portas não se abrem, aleluia, creia, irmãos, creia, coloque a sua fé em ação. Deus, Ele vai mover as águas a seu favor. Deus abre porta onde não tem porta. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E Apocalipse capítulo 3, louvado seja Deus. Quando aquela mulher, igreja, viu tudo cheio,
Aleluia, se alegrou o seu coração. Ele disse: meus filhos, traga mais vaso, traga mais vaso. E trouxe vaso. Mãe, não tem mais vaso. Mãe, acabou todos os vasos. E a Bíblia diz que o azeite parou. Olha que interessante. Não acabou, parou, igreja, aleluia. Porque milagre, aleluia, milagre não se acaba, irmão. Aleluia, quando você recebe o seu milagre, aleluia, não quer dizer que Deus acabou o milagre, não. Deus ainda sempre tem milagre para você, tem milagre para você hoje, que aleluia, tem milagre para você amanhã, tem milagre para você depois, tem milagre para você na segunda, na terça, na quarta, janeiro a dezembro. Deus tem um milagre na sua vida, Deus tem um milagre para você. E é interessante, o mais interessante que eu vejo nesta palavra é que ela, aleluia, quando fez tudo aquilo, ela se alegrou tanto que saiu correndo e foi procurar o profeta Eliseu. Ô profeta, já fiz tudo que você mandou, eu fiz tudo que você me ordenou a fazer. E o que aconteceu? Eu enchi todos os vasos. Então, minha filha, pega esses vasos de azeite, vende ele, paga as suas dívidas, faz despesa para você, compra móveis de novo, louvado seja Deus, e vivei do resto. O que significa isso? Quando ela foi procurar o profeta, isso significa gratidão, significa que ela foi grato, aleluia, ao profeta. Quando os profetas têm profetizado na sua vida e Deus tem te abençoado e você ainda não foi grato, irmão, faça um culto de ação de graça em agradecimento a Deus pelo que Ele fez na sua vida, pelo que Ele vai continuar fazendo. Aleluia, Deus, Ele vai continuar abençoando a sua vida. Seja grato a Deus, seja grato ao Deus poderoso, e as mãos do Senhor vai continuar sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe, meu irmão. Fica esta palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus.